Graça e paz, meus irmãos, graça e paz sejam com vocês. Abramos a nossa Bíblia no livro das Revelações, o Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Como o pastor disse, pastor Ronildo, encerraremos agora, hoje, neste culto, essa série de pregações acerca das cartas dirigidas às igrejas, às 7 igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus, eis aqui a tua palavra. Eis aqui os teus servos assentados, eis-me aqui em pé, mas curvado diante do Senhor, porque eu reconheço as minhas limitações, mas que o Senhor opere, fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, apesar de várias informações já terem sido dadas acerca destas cartas ou deste livro, e especialmente as cartas, quero considerar, primeiro, que as 7 igrejas às quais o livro do Apocalipse fora enviado, existiam, eram igrejas locais, obviamente existiam, né? Receberam esse livro, situadas ali na Ásia Menor. E é interessante, outra consideração que eu quero fazer, é que João achava-se na ilha de Patmos, ele estava lá encerrado, e um dia, os estudiosos dizem que era o domingo, em um domingo, ele teve uma visão, e aí Jesus disse a ele: o que vês, escreve em livro e envia às igrejas. E aí ele cita as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí Jesus disse: escreve as coisas que vistes. O quê? A visão do Cristo glorificado. Não aquele cordeiro que veio, a quem ele referiu-se: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Cristo manifesta-se a ele como o Todo-Poderoso, o Cristo ressuscitado e glorificado. E depois, se você olhar para o capítulo 4, você verá que está escrito que ele foi arrebatado aos céus, de onde ele teve a visão, continuaram as visões, mas agora ele olhava de cima para baixo. Escreve as coisas que viste, as coisas que são, as presentes, que ele relatou nas 7 cartas, e as que haverão de acontecer depois destas.
Se você olhar aí, eu gostaria que você fizesse, é só virar uma folha aí, capítulo 1, verso 3, está escrito: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Agora mais próximo ainda. E eu quero considerar com os irmãos o tema: marcas reprováveis de uma igreja e algumas ações do Senhor da igreja. Consideremos isso. A primeira marca: não havia naquela igreja, na igreja em Laodiceia, nenhum fervor espiritual. E abordaremos então a partir dos versos 14 a 16. Lendo o início: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Anjo, já foi dito isso, eu disse quando preguei sobre a carta em Esmirna, que anjo, o termo é angelos, e o significado é mensageiro. Esse é o sentido, é o significado da palavra, e mensageiro é o entendimento de que seja o pastor. Cada pastor daquela igreja era um mensageiro. Nós somos mensageiros como ângelos, mensageiros da palavra como pastores, mas você também é um mensageiro, é o mensageiro da palavra de Deus. Você está em pé de igualdade conosco, porque no reino de Deus, em Cristo não há hierarquia. Nós a temos como igreja local, organizada, precisamos dela sim, ainda que pequena hierarquia, mas você é um mensageiro, você é uma mensageira. E lendo os primeiros versículos, os 2 primeiros de cada carta, você vai observar, eu observei, e muitos já observaram, que Cristo estabeleceu um padrão, e manteve esse padrão em todas as introduções. A introdução de cada carta está sob o mesmo padrão. Por exemplo, ao anjo da igreja aí vem o nome da igreja, logo em seguida, estas coisas diz, faz parte do padrão, diz o que e a quem. Então nós vamos observar que a igreja em Éfeso, Cristo diz ser aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. A igreja em Pérgamo, Cristo diz ser aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A igreja em Sardes, Cristo diz ser aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja em Esmirna, Cristo se identifica. Agora ele se identifica com a seguinte característica: ele é o primeiro e o último. A igreja em Filadélfia, Cristo se identifica com outra característica: ele é o Filho de Deus. A igreja em Laodiceia, outra característica: ele é o Amém, a fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quanto ao último aspecto que ele estabeleceu como padrão, vem o que está no versículo 15: conheço. Ao analisar esse padrão, meus irmãos, eu fiquei maravilhado, porque pensei sobre essas características e sobre o que ele apresenta. Cristo nos diz por 4 vezes quem ele é. Por 3 vezes, ele nos diz algo sobre o que ele tem e faz. E por 7 vezes, ele diz: eu conheço. 7 cartas, eu conheço. Ele conhece todas as coisas. Entender essas verdades que especifiquei, essas 3, desculpem, acerca do que Deus é e acerca do que Ele tem e faz, é algo maravilhoso, é imprescindível para a nossa vida.
imprescindível à nossa vida. Se quisermos de fato conhecer o Evangelho de Cristo, nós precisamos entender de todo o coração quem é Deus. Precisamos entender com o coração, porque não basta entendermos cognitivamente. É com o coração, é com o nosso ser, entender acerca do que Ele é, acerca do que Ele já fez, acerca do que Ele está fazendo, acerca do que Ele fará, porque as Escrituras nos mostram o que Ele fará. Isso é uma matéria da escatologia. Estas coisas diz o Amém. Tendo Cristo profundo conhecimento da vida de cada crente de Laodiceia, sabendo que não havia naquela igreja fervor espiritual, sabendo que aqueles crentes eram insensatos, orgulhosos, o Senhor haveria de confrontá-los, e confrontar veementemente, pois a vida que viviam, por ele era reprovável. Cristo reprovava a vida daqueles crentes. Então ele apresenta-se como sendo o Amém. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, está escrito: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Isso significa, irmãos, que o sim de Deus tem o sim do amém, como sendo a afirmação da verdade de Deus em cumprir suas promessas. Glória a Deus por isso. João prossegue: ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha no grego é mártires, e vocês sabem que mártir é a pessoa que já entregou a sua vida em sacrifício a Cristo por parte de alguém que, em meio às perseguições, dirigindo-se a pessoas, e são muitas, a história registra, e a própria Bíblia aqui em Hebreus 11, por exemplo, pessoas que confessaram e jamais negaram a Cristo, tornaram-se mártires por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mas a testemunha fiel e verdadeira, essa testemunha que é Cristo, quando exerceu o seu ministério terreno, ele também foi mártir, não por pressão, mas sim voluntariamente, porque ele entregou-se, ele deu a sua vida, ele morreu na cruz, ele morreu morte de cruz por amor a mim e a você, para nos conceder então a salvação. Por ordem do Senhor, João escreveu: ele é o princípio da criação de Deus. Conforme Craig Keener, é um escritor, tem alguns livros, ele diz assim, abram-se aspas: alguns autores greco-romanos chamavam a divindade suprema deles de o primeiro. Keener também diz que o título principal do imperador romano era príncipes, o primeiro entre os demais cristãos, fecham-se aspas. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, nós devemos observar que Cristo mesmo diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Então Cristo declara que é o primeiro e o último, ele declara que é o princípio e o fim. Então, diante de Deus, todas as ações de quem quer que seja, de Satanás, dos homens em geral, no sentido de advogarem para si a autoridade suprema, de poder supremo, empoderamento de quaisquer naturezas, são um fiasco, são um fracasso, porque há somente um que é o Todo-Poderoso, Cristo, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nada, absolutamente nada permanece neste mundo, nada permanecerá, tudo é passageiro, tudo desvanece, tudo é vaidade.
Vaidade, bolha de sabão. Bolha de sabão a qual, quando lançada ao ar, sob a luz do sol, brilha, mas em poucos segundos estoura, não restando nada, apenas algumas gotículas que caem e dissipam também. Mas há o Deus dos céus, o Deus triuno, o nosso Deus, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. Com toda a sua autoridade, Cristo haveria de dizer a urgente verdade que os crentes daquela igreja precisavam ouvir. E eu creio, estou bem certo, de que nós precisamos dar ouvidos à voz do Senhor nesta manhã. Abra mesmo o teu coração. Ele acrescenta, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Nem quente nem frio, quem dera se fosse frio ou quente, quem dera. Conhecendo profundamente aqueles crentes, conhecendo a cada um de nós, Ele fala poderosamente àqueles corações. E considere isso, meu irmão, minha irmã, considere. E pergunte a si mesmo, a si mesma, o que Cristo me dirá nesta manhã? O que Ele já está dizendo? Ele já está dizendo, é claro. Desculpem. O que Ele me dirá? O que Ele está me dizendo? O que eu preciso ouvir? Os laodicenses crentes não se interessavam em ser parecidos com Cristo. Eles não expressavam o caráter de Cristo, ao contrário, tomaram a forma da cidade. Conheço as tuas obras, que obras? Eis aqui, irmãos, patente aos nossos olhos a maestria do mestre dos mestres em adaptar a sua mensagem a cada público-alvo. Vemos isso em todos os evangelhos. O evangelho de Cristo escrito pelos 4 evangelistas. Vemos isso de forma abundante nos evangelhos, mas vimos também nessas 6 cartas sobre as quais já foram pregadas. E também nesta, sobre a qual estamos meditando. Porque és morno e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca duras palavras. Duras palavras, mas foram palavras necessárias àqueles irmãos. A riqueza e toda a opulência dos laodicenses, e apesar de tudo isso, faltava o principal. Faltava água, estou falando no âmbito horizontal, faltava-lhes água, água natural. E aí, o que Cristo fez, Ele vai usar isso aqui, porque os laodicenses viviam o dia a dia, viviam no dia a dia o drama da falta da água, porque a cidade era abastecida por águas quentes que saíam de Hierápolis e chegavam lá morna. A cidade era abastecida também por águas oriundas de Colossos, e elas eram frias, mas no trajeto chegavam lá mornas. E esse dilema do dia a dia, esse vivenciar diário, Cristo então vale-se disso para dizer a ele: vocês são mornos. Vocês são mornos. Eles entenderam perfeitamente aquilo, meus irmãos, aquela situação deles, presumo que sim, porque a água quente é boa para banharmos-nos, né? Eles tomavam banho com água quente, beleza, muito boa para banho. A água fria é boa para ser bebida. Uma água fria é muito boa, é algo maravilhoso, não tem gosto, mas ela nos agrada. Agora, morna, a gente até bebe, né?
por uma questão de saúde, mas não é normal. E aí Cristo então, com essas palavras, é lógico, né? Muito tempo já se passou, mas o que aconteceu? Ele disse então, ao dizer que eles eram mornos: vocês são apáticos, em vocês não há fervor espiritual, vocês vivem nessa letargia, na superficialidade, vivendo mais à moda dos laodicenses do que da minha forma, e eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Meus irmãos, eu louvo ao Senhor pelo fato de pertencer à IPB, uma igreja reformada, alegro-me por isso, mas, infelizmente, muitos de nós estamos arraigados nas nossas tradições e não nos permitimos experimentar o fervor espiritual. Não nos permitimos. Os crentes deste grande arraial evangélico espalhado aqui, Brasil afora, congregam dominicalmente, nós nos congregamos dominicalmente, e cada um em seu respectivo templo, mas muitos vão porque acostumaram-se com isso, não há expectativa, o coração desses muitos não arde pelo desejo de celebrar com júbilo ao Senhor. As palavras do Senhor não ardem no coração dessa maioria, talvez, não sei se é a maioria, Deus o sabe, tal como arderam no coração daqueles 2 discípulos. Os irmãos conhecem as Escrituras, sabem de quem eu estou falando, daqueles 2 discípulos que retornavam de Jerusalém para Emaús e caminhavam conversando sobre os últimos acontecimentos, e Cristo pôs-se ao lado deles. Eles não conheceram a Cristo, embora fossem discípulos dele, mas o próprio Deus, o próprio Cristo encobriu ali o entendimento deles. Sim, e lá na casa deles, já à mesa, quando Cristo partiu o pão e agradeceu, eles reconheceram que era Cristo, e na iminência de alegrarem-se sobremaneira, ele ocultou-se dos discípulos, e não há esse tipo de alegria no coração de muitos crentes neste Brasil afora. Templos que têm sido transformados em palcos de diversão, pessoas que se divertem mesmo no lugar que era para ser Deus adorado. Muitos veem o passo a passo litúrgico nosso, por exemplo, nosso IPB, Brasil afora, como uma mesmice, como ações que são repetidas domingo após domingo, e por isso não conseguem prestar atenção no que está acontecendo. Antes, alguns prestam atenção mais a celular e outras coisas, não conseguem louvar e adorar a Deus, e por isso não conseguem, nesse momento litúrgico de louvor e adoração, ter a alma enlevada para depois receber a palavra. Palavra de Deus. E ainda há aqueles que já estigmatizaram alguns pregadores, e automaticamente, sem dar conta de que estão pecando, resistem ao pregador. No entanto, resistindo, estão resistindo a Deus e a sua palavra. Se porventura houver alguém aqui ou nos ouvindo, nesta manhã, algum laodicense moderno, fiz aqui o empréstimo, né, da referência de Jesus aos modernos fariseus, nem é Jesus, aqui é cântico, né, os modernos fariseus, hinos da presbiteriana. Então, se houver algum laodicense moderno aqui ou aí, faça um autoexame diante daquele que te conhece profundamente. Tempo de congregar é tempo de adorar, é tempo de louvar, é tempo de aprender, é tempo de ser edificado, de ser corrigido, de ser repreendido pelo Deus que nos ama. Saiamos do comodismo, meus irmãos,
Saiamos da mornidão. Se porventura você está morno, saia, aqueça o teu coração, experimente o Senhor, busque experiências com o Senhor. Para isso você precisa de dedicar tempo a Ele. Não é por osmose, é por meio do tempo dedicado. Tempo de meditação na palavra, tempo de oração. Segunda marca. Aquela igreja era orgulhosa e independente. Versículo 17 nos diz isso. A cidade de Laodiceia orgulhava-se pela sua riqueza, pois ela possuía um centro bancário, uma indústria têxtil, produzia uma lã que, conforme estudiosos aí nos informam, era uma lã lustrosa, negra, lustrosa. Produziam também um colírio que tinha um efeito curativo, e eles se orgulhavam de tudo isso. Esse mesmo Kinner, citado há pouco, diz o seguinte, abram-se aspas: Laodiceia recusou o socorro dos romanos depois do terremoto ocorrido em 60 depois de Cristo, tendo empreendido eles mesmos a reconstrução com seus próprios recursos. Irmãos, olhem, notem o orgulho dos laodicenses, o orgulho dos crentes em Laodiceia. A igreja dizia: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor da igreja disse e continua dizendo, a ela ele disse: tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cega e nua. Estou colocando no feminino, referindo-me à igreja. A mensagem para o anjo, para o mensageiro, mas a mensagem é para eles, era para eles e é para nós. Miserável, pobre, cega e nua. O diagnóstico de Cristo, meus irmãos, é diametralmente oposto ao dos homens. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E quem olha para as suas riquezas hoje e diz: eu sou rico e abastado, independentemente da sua fé, Jesus olha, Deus olha e diz: tu és pobre, sim, tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Esses adjetivos aqui, irmãos, esses 4, sintetizam o que eram os crentes de Laodiceia, sintetizam o que são as pessoas no mundo afora, principalmente este mundo que oferece tantas coisas, tanto bem-estar social, oferece tantos meios para ganhar dinheiro, e aí essa chamada exacerbada, saiba mais, clica aí, saiba mais, oferecem, vamos ganhar dinheiro assim, este mundo está fascinado pelas riquezas. Tenhamos cuidado, porque o diagnóstico de Cristo para quem se orgulha de suas riquezas, que na verdade não lhes pertencem, tudo pertence a Deus, ele diz que não é assim. Seu diagnóstico é diferente, ele é oposto ao da humanidade, ao nosso muitas vezes. Para esses que se orgulham e acham que estão seguros, vou citar Lucas 12:20, em que Cristo diz: loucos, esta noite lhes pedirão a tua alma, e o que tendes preparado, para quem será? Aqui eu fiz uma adaptação à segunda pessoa do plural, porque lá está na segunda pessoa do singular. Nós vimos aqui, então, irmãos, até aqui, acerca das marcas da igreja de Laodiceia e de muitas igrejas da contemporaneidade. Mas agora queremos pensar um pouco sobre algumas ações do Senhor da igreja, baseados nos versículos 18 a 20. A primeira ação que nós vemos aqui
Cristo dá 3 conselhos à igreja e aponta 3 finalidades. Primeiro conselho, verso 18a: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, esta é a finalidade, para te enriqueceres. A igreja em Esmirna, irmãos, considerava pobre e Jesus disse: és rica. A igreja de Laodiceia, em Laodiceia, considerava-se rica. Cristo disse e diz hoje para quem assim o considera: és pobre. Olha como é o oposto. Eu sou pobre, humildemente Esmirna, crente de Esmirna, considerando-se pobre, porque eram mesmo pobres, e Jesus diz: vocês são ricos. Laodiceia: estou abastada, não preciso de coisa alguma, sou rica e abastada. Jesus diz: tu és pobre. O que é você perante o Senhor da igreja? O que sou eu perante o Senhor da igreja? Arrogo-me por causa das coisas? Eu não sou rico nesse sentido, mas também não sou pobre nesse sentido, mas sou rico da graça de Deus. Você é rico da graça de Deus, é rica da graça de Deus. Alegre-se nisso, alegre-se por isso. Coração enganoso dos laodicenses, e enganosamente presumiam que a riqueza poderia prover a felicidade. Deus diz: tu és infeliz. Erroneamente achavam que a riqueza lhes faria poderosos, mas eles eram miseráveis. A verdadeira riqueza é apresentada metaforicamente pelo ouro refinado pelo fogo, conforme nós lemos. Ouro refinado pelo fogo. A depuração, meus irmãos, do ouro dá-se por meio de um custoso processo. Não conheço o processo em loco, mas olhando como que é, lendo acerca disso, entendi, vocês entendem, devem entender que é custoso. E a verdadeira riqueza é espiritual, ela está em Deus. Davi experimentou dessa riqueza, aí fazendo aqui a analogia, né, metaforicamente, como eu disse, acerca do ouro depurado, ele diz assim: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa riqueza, meus irmãos, vale muito mais do que qualquer quantidade de ouro depurado, vale mais do que as riquezas do mundo inteiro, porque Jesus nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pergunta então é: como você lida com o dinheiro? Como você lida com os bens materiais? Como lidamos? Você está certa de que não és dono de nada? Você está apegada a bens materiais? Desapegue. Desapegue, irmãos, porque tudo vai passar. Apegue-se àquilo que tem valor de fato e de verdade. Louva a Deus, porque tem muitas pessoas, conheço poucos, mas conversando e por algumas experiências, pessoas desapegadas mesmo a bens materiais. Poderia citar aqui, mas não vou fazê-lo. Mas em todo lugar há pessoas desapegadas, como há muitas apegadas, arraigadas a bens materiais. Não tiram os olhos deste mundo. Às vezes preferem ficar aqui a estar pronto para ir para os céus, conforme Paulo escreveu e deu testemunho. Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor.
Mas o Senhor está trabalhando conosco e Ele vai conduzir a cada um a essa dimensão, nesse relacionamento, para dizer e entender, reconhecer: sou forasteiro neste mundo, e a qualquer momento que o Senhor quiser me levar, estou pronto, conforme o pastor na liturgia mencionou. E é isso mesmo, irmãos. Segundo o conselho, verso 18, parte B: aconselho-te que de mim compres, então agora compres vestiduras brancas para te vestires. Essa é a finalidade, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A nudez pública, irmãos, é indecorosa. Claro, imagine se alguém assaltar alguém, uma outra pessoa, e na sua violência arrancar a roupa dessa pessoa. Imagine, ela é indecorosa, muito mais quando ela é buscada pela própria pessoa. Ela representa humilhação e derrota. Perante Cristo, os crentes de Laodiceia eram um fracasso. Eles até poderiam adquirir finos tecidos, mas isso não era nada. Eles precisavam cair em si e comprar, sem dinheiro e sem preço, as vestes brancas da justiça e da graça de Deus para se cobrirem. Pois nas Escrituras Sagradas, vestes brancas são o emblema da pureza, da santidade, da nossa vida santificada a cada dia. Se você está vestido com as vestes brancas da justiça, da graça de Deus, então você está revestido, abram-se aspas, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, fecham-se aspas, conforme está escrito em Colossenses 3,12. Caso alguém esteja aqui, caso haja alguém que não esteja vestido com essas vestes brancas, compre do Senhor Jesus Cristo, sem dinheiro e sem preço. Ide a Ele, recorra a Ele, e nós precisamos todos recorrer a Ele, porque como pecadores que somos, quantas vezes nós temos manchado a nossa vestidura branca? Terceiro conselho, parte C do versículo 18: compre colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Aqueles crentes não enxergavam a calamitosa situação deles, a situação espiritual deles era uma calamidade. Eles precisavam de cura dos olhos espirituais, pois não conseguiam ver o estilo de vida que viviam. Não conseguiam ver e entender o porquê de não serem perseguidos em um contexto de perseguição. Não eram perseguidos pelo Império Romano, não eram perseguidos pelos judeus que se declaravam judeus sem o ser, conforme nós vimos em outras cartas. Não eram perseguidos por outras pessoas, como nós vimos em outras cartas. Estavam ali tranquilos, ricos, abastados, sossegados. Satanás não se ocupou com eles, pois eles não eram uma ameaça, não eram uma ameaça para o reino das trevas. Eles estavam conformados com o mundo deles, Laodiceia. O eu de cada crente de Laodiceia era o centro da vida deles. Bill Bright, no livretozinho, As 4 Leis Espirituais, ilustra isso. Não faz referência a Apocalipse, mas ele ilustra uma cadeira, e aquela cadeira representando a vida de uma pessoa, e escrito nela, como se ali o eu assentado naquela cadeira, e uma cruz do lado de fora, representando a Cristo.
Os laodicenses crentes eram esses. O eu tomava conta da vida de cada uma daquelas pessoas, e Cristo estava do lado de fora. Daqui a pouco mencionaremos. Você consegue enxergar, meus irmãos, você consegue, meu irmão, minha irmã, enxergar as crises em que a humanidade ímpia está submetida? Você consegue ver que a imoralidade campeia? Estamos falando de ver, né? Ver, olhos espirituais. Você consegue ver que Satanás, por meio de súditos que lhe servem, está arrastando multidões para o inferno? Por isso precisamos semear a palavra, como fizemos hoje de manhã. Precisamos fazer isso mais vezes durante a semana, mais vezes talvez durante o dia. Você percebe que há uma conspiração luciferiana contra a humanidade? Tem muita gente que não gosta muito de ouvir o termo conspiração, porque já logo pensam em teoria da conspiração. Mas a conspiração de Lúcifer é contra toda a humanidade. Mas ele se preocupa com aqueles que servem ao Todo-Poderoso. E aqui, especialmente, é contra a igreja. Você está vendo a realidade da maioria dos homens e da maioria das mulheres quanto aos papéis na família? E aí a gente precisa ser honesto e incluir casais crentes. Você consegue perceber essa confusão nos papéis? Você consegue ver isso, talvez até na tua casa? Você já deu conta de que ao longo das últimas décadas, os conspiradores foram depondo o homem do seu papel de liderança, papel este instituído por Deus? Irmãos, este mundo que jaz no maligno, preparado já para este tempo que estamos vivendo, tem feito isso, porque o mundo agora não é um grande mundo geográfico, é como uma aldeia global. Um sociólogo aí cunhou essa expressão. E esses conspiradores, esses servos, esses súditos de Satanás, concomitantemente estão empoderando as mulheres mundo afora. Diminui o homem, rebaixa o homem e eleva a mulher. É uma situação que precisa ser enfrentada. E aí quem vai enfrentar? Você mesmo. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, como cônjuge, vocês dois, se porventura enquadrar nisso aqui, é necessário que vocês conversem, é necessário, eu estou aconselhando. Cristo deu o conselho aqui, aconselho-te. Façam isso, meus irmãos, pense nisso, trabalhe essas questões. O mundo lá fora tem trabalhado com todas as forças. Satanás tem feito isso para acabar com as famílias. O plano é abolir a família, abolir a religião. Abramos os nossos olhos. Você consegue ver essas coisas? Irmãos, esse desejo de dominar o mundo, e aí eu estou falando de algo que a Bíblia nos aponta em Apocalipse também, que é o governo mundial. Há uma meta, várias metas sendo trabalhadas para reduzir a população mundial, e eles estão fazendo isso de todas as formas. A apologia ao homossexualismo tem esse objetivo, porque homem com homem não procriam, mulher com mulher não procriam, eles estão efeminando a população mundial, e aí estão investindo nas crianças e nos adolescentes também, que já são influenciados, já foram, e jovens, e até mesmo nos homens já em fase adulto, efeminando mesmo, para que eles deixem mesmo de ser homens, porque eles estão apregoando isso todos os dias, bombardeando os teus filhos nas escolas. Seja vigilante, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, não descuide dos teus filhos.
Estejam atentos. Redução da população mundial. Para isso, vão envenenando a população mundial, pulverizando o ar. A gente nem vê, mas estão aí lançando no ar uma série de produtos que atrapalham, até mesmo, que atrapalham sim a saúde, né? Até mesmo a frequência do nosso corpo, a frequência ideal que seria 7 Hz, eles têm trabalhado isso aí com a tecnologia, isso aí já tem sido elevado até 13 Hz, é uma coisa absurda. Tem pessoas meio loucas nesse mundo aí, porque a mente já foi afetada por causa dessas mudanças, e aí coisas acontecem. Não pense que tudo isso é por causa de mudança de frequência não, tá? Não é não. Continuando, tudo isso, irmãos, eu estou dizendo, meio que fazendo uma digressão, mas está dentro da palavra aqui, é o que nós estamos vendo e aquilo que nós não estamos vendo. Irmãos, pais despreparados, olha, este mundo está assim, pais despreparados, colocando filhos no mundo. E aí pense numa mãe, principalmente uma mãe, que se é que ela que cuida dos filhos, às vezes esses pais despreparados não dão oportunidade ao filho, um menino, por exemplo, 3 anos e meio, sei lá, já está andando, já está brincando de bola, 4, 5 anos, e essa criança cai, por exemplo, sofre um arranhãozinho, a mãe vai desesperada e pega a criança, tadinho, coitadinho do meu filho, arranhou, vão levar para o pronto-socorro. Irmãos, deixa o menino arranhar, fala com ele, levanta meu filho, continua, bola para frente, vai brincar. Ele precisa de experienciar isso, ele precisa de cair, levantar, porque é com erro e com acerto que ele vai forjar a sua personalidade, não a personalidade, mas a sua maneira de ser para enfrentar o mundo, porque o mundo é cruel. Talvez você que me conhece pode dizer, é fácil, né, pastor? Você teve 3 filhas? Filhas não precisa desse troço, né? Mas não é isso não, nós temos, né, amor? Nós temos 5 netos. E olha que eu já brinquei com esses netos, tá? E já rolei com eles, já machuquei eles um machuca o outro. Vamos embora, meu filho, não tem problema não. Na bicicleta, arranhou lá, agarrou no raio da bicicleta, não tem problema, não quebrou não. Se tivesse quebrado também, vai para o hospital e conserta. Não tem que ficar super protegendo o menino não, deixa o menino virar homem. Porque o mundo está forjando aí para ser mulher. O mundo está forjando lá nas escolas, a tua atenção tem que redobrar, porque o objetivo é fazer do menino uma menina, e da menina um menino. Não tem problema para a menina, né, ser menino segundo a concepção do capeta mesmo, do Lúcifer. Vamos para frente aqui, para encerramento daqui a pouco. Segunda ação, verso 19. Cristo repreende e disciplina a quantos ama. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O amor é a essência de Deus. A repreensão e a disciplina são também provas de que Ele nos ama. Pensando sobre esse tópico, fiquei imaginando, o que eu fiquei imaginando? Pensando em 4:1, em que João ouviu uma voz, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, e aí o versículo 2 nos diz, imediatamente eu me achei em espírito, lá no céu, né? Aí eu me achei, não em espírito, pelo Espírito Santo, mas na minha mente, eu retrocedi no tempo, fui para o dia 24, presumindo, né, aqui só para a gente fazer uma dinâmica, eu retrocedi no tempo, considerei o dia 24 de dezembro, do ano 97, estipulei esse valor, porque mais ou menos no contexto ali de João, e aí, prestem atenção no que eu escrevi, imagine você,
em 24 de dezembro do ano 97, o pastor da igreja em Laodiceia reúne toda a congregação e começa a ler o livro que recebera, o Apocalipse. Ele começa a ler o capítulo 1, verso 1, não desse jeito, mas estava lá no rolo, foi lendo, e aí, apesar da apatia e a indiferença daqueles crentes, eles ouvem o testemunho de João acerca da visão que teve de Jesus Cristo, o glorificado, e muitos começaram a prestar atenção à leitura. De repente o pastor lê: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Imaginei alguém em meio ali, os demais, dizendo a meia voz: é com a gente. É com a gente. A leitura continua: eu conheço as tuas obras, vocês são mornos, vocês dizem ser ricos e abastados, mas vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Em seguida eles ouvem acerca dos 3 conselhos dados, conforme já meditamos aqui, e agora Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Imaginaram esse cenário? Confesso que, constrangido por esse amor de Cristo, e pensando naqueles crentes, indaguei: Senhor, diante de Ti, da Tua palavra, quantos se arrependeram em Laodiceia? Quantos tiveram o coração aquecido? Quantos abandonaram o orgulho e humilharam-se diante do Senhor? Eu não sei, mas Tu o sabes. E quanto a nós, Senhor, agora é para mim e é para você. E quanto a nós, Senhor, faça essa pergunta para você mesmo. E quanto a mim, estou diante de Ti aqui agora, diante da Tua palavra, ela foi lida, ela já foi explicada até aqui, estamos já terminando. Que resposta darei ao Senhor? O coração frio aqueceu? Ou o coração morno continua morno? Ou o coração quente aqueceu-se mais ainda? São possibilidades, não adianta esquivarem-se dela, é a realidade. Algo aconteceu, ou se não aconteceu, é um fato também. Como está o teu coração? Oxalá estejam todos os corações aqui aquecidos, quentes, aquecidos pelo Espírito Santo. E caso não estejam aquecidos muitos corações, é necessário desejar do Senhor a repreensão, desejar do Senhor da igreja a correção. É preciso arrependimento, é preciso zelo. Sê pois zeloso, zelosa, arrepende-te. Zelo para com Deus, zelo para com a tua própria vida. Faltam 2 minutos para meio-dia, nós vamos encerrar lendo os versículos, os 2 últimos versículos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cristo estava do lado de fora do coração dos laodicenses, mas ele, com esse seu infinito amor, a essência dele é o amor, assim como ele aconselhou, agora ele coloca para que eles fizessem a análise. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. A palavra de Deus, por meio dela nós vemos, pode vir o ministério de louvor, não há nada na escritura assim, aí Deus pediu. Deus não pediu não, Ele manda, Ele é o déspota, mas aqui Ele aconselha, e aqui Ele fala, estou à porta e bato. Abramos o nosso coração, meus irmãos, a cada dia, para o Senhor
da igreja para a sua palavra.